Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo pra vocês. Queria falar com vocês hoje a respeito da mais nova grande idiotice do debate público brasileiro, que é a ideia de criminalizar os Red Pills. Porque, segundo essas pessoas muito inteligentes, a Red Pill é a causa de tantos homicídios contra mulheres que ocorrem aqui no Brasil. Porque antes dessa merda, o Brasil não tinha nenhum homicídio contra mulheres. Isso é algo novo, né? O Red Pill criou essa merda. Mas enfim, vamos lá. Primeiro eu queria explicar pra vocês o que é essa ideia da Red Pill, tá? A Red Pill é basicamente um movimento masculinista que surgiu principalmente em resposta ao movimento feminista, tá? E eles fazem análises sobre algumas coisas, sobre relacionamentos entre homens e mulheres, tá? Então eles falam da questão de como funciona o mercado sexual, de como que funcionam as relações perante a justiça estatal e diversas outras coisas. O ponto deles é que existe um desbalanço, como se fosse uma desvantagem para o homem se relacionar com mulheres. Tanto que esse movimento ele também está muito fortemente relacionado com o movimento MGTOW, que é a ideia de que o homem deve seguir o seu próprio caminho. E, assim, eu até tenho algumas concordâncias em relação a certas coisas que essas pessoas falam, mas eu acho que eles acabam extrapolando isso para certas coisas que eu não concordo. Como a ideia de que, todas as mulheres do mundo são vagabundas, que não vale a pena você ter um relacionamento com uma mulher, não vale a pena você ter um casamento. E, claro que se você fosse relacionar com qualquer mulher, isso aí é verdade, né? Mas do ponto de vista de uma mulher também, isso também pode ser verdadeiro. Uma mulher que ela se relaciona com qualquer homem, ela provavelmente ela vai ter um relacionamento de merda também. Ela também vai sofrer consequências por ter feito uma escolha merda, tá? Então, eu acho que isso é uma questão que nem tem a ver com gênero. A sociedade que a gente vive hoje tem muitas pessoas ruins. É bem complicado você conhecer alguém que realmente vale a pena você ter um relacionamento. Então, acho que os dois lados estão errados. E por isso, inclusive, também eu costumo dizer que a Red Pill ela é meio que um feminismo para homens, né? E apesar de eu acreditar que eles têm razão sim em certos pontos que eles trazem, como por exemplo, principalmente a questão jurídica para o homem ela é bem desfavorável, né? Então, por exemplo, uma coisa que é absurdo e que não deveria existir de forma alguma, a ideia de pensão socioafetiva. Isso faz com que seja desvantajoso para um homem se relacionar com uma mulher que já possui filhos. E por que eu digo isso? Porque ninguém sabe o futuro. Ninguém sabe se daqui 5 anos você ainda vai estar com essa pessoa. Aí, como você está em um relacionamento, não tem como ignorar que aquela criança existe. Essa criança ela existe, ela não tem culpa de existir, tá? Então essa criança ela vai sim fazer parte do relacionamento. E dessa forma, se em algum momento aquele relacionamento der errado por qualquer motivo que seja um motivo justo, seja um motivo injusto, aquele homem ele pode ter que pagar uma pensão de um filho que nem é dele. Então, existem sim certos pontos que eles têm razão em certas coisas que eles falam. O problema é quando isso extrapola, o problema é quando isso começa a virar um ódio pela figura feminina. E é disso que essas pessoas se aproveitam para poder trazer à tona esse discurso de que devemos criminalizar o discurso Red Pill. É através disso que eles usam a ideia de que é o discurso Red Pill que está matando as mulheres. Sendo que, na verdade, a maioria desses caras que têm essas ideias, mas dessa forma, muitas vezes eles nem mesmo se relacionam profundamente ali com as mulheres. Então, isso mais uma vez, a esquerda, com a sua mania de trazer soluções completamente abstratas para problemas sérios que requerem soluções práticas. Então, dessa vez eles estão querendo culpar o discurso Red Pill. E é engraçado a gente falar isso quando a gente vive num país que tem... Até ontem tinha 60 mil homicídios por ano. Agora a gente tem um pouco menos, agora a gente tem 40 mil homicídios por ano. Tem países em guerra civil que não tem 40 mil homicídios por ano. Então, eu acho uma completa idiotice
você querer dizer que esses homicídios que ocorrem todos os dias, a causa deles é o movimento Red Pill. E, mais uma vez, você vê que a solução que a esquerda ela quer propor é basicamente mais controle da sociedade. É controle do discurso, controle da narrativa. Não é uma solução prática. Você acha que se proibir o movimento Red Pill, digamos, conseguiram proibir o discurso Red Pill, não pode mais, tá? É como se os caras não fossem se juntar num fórum escroto, um 4chan da vida, pra poder falar as merdas deles, né? Mas tudo bem. Mesmo que eles consigam proibir esse discurso, você acha que isso vai causar algum impacto nos homicídios? O problema é esse. O problema, antes do discurso Red Pill, não existia essa mesma violência que existe hoje? Essa violência, de alguma forma, ela foi intensificada por causa do discurso? Não foi, cara. Sempre foi assim. Desde que eu me lembro por gente, eu tenho 29 anos, desde que eu me lembro por gente, eu vejo no jornal todos os dias, é a mesma porra de história. É o quê? É o cara, ele termina um relacionamento, a mulher termina um relacionamento, aí vai lá, o cara vai lá e mata a mulher. Isso acontece há muito tempo, não é o discurso Red Pill que causou isso, tá? E o que eu acredito que causa realmente esse problema? Uma das coisas é a grande impunidade que a gente tem no nosso país, né? Então, a gente tem lei pra caralho, a gente tem todo tipo de lei que você imaginar. Tem lei, você não pode colocar sal em cima da mesa no restaurante. Tem, cara, você é um criminoso, você nem sabe de tanta lei que tem. É impossível você saber todas as leis do país, porque tem lei pra caralho. Tem não sei quantas milhares de leis nessa merda. E adivinha só, nem o cara que comete um delito pequeno, ou o cara que ele comete um delito máximo, seja um assassinato, seja um estupro, esse cara ele fica solto. Esses dias aí mataram uma menina. O cara matou uma menina pra poder comprar crack. Matou a menina pra poder roubar o celular dela pra trocar por 6 pedrinhas de crack. O cara já tinha matado uma pessoa, tava na tal liberdade condicional, eu não vou querer entrar nesse ponto técnico aqui de como funciona essa coisa, mas ele tava em liberdade, esse cara não deveria estar solto. Uma pessoa que ela acaba com a vida de outra pessoa sem ser por legítima defesa, essa pessoa ela nunca mais deveria estar na sociedade. E pra mim, todo mundo que fica com esse discurso de querer ressocializar esse cara, de querer dar saidinha, de querer fazer o diabo pra essa merda desse filho da puta ficar solto, todas essas pessoas têm sangue nas mãos delas. Essas pessoas elas contribuem ativamente para que esse tipo de coisa aconteça todos os dias. E de onde vem esse discurso? De onde vem o discurso de que o assassino ele é uma vítima da sociedade? De onde vem? Qual é o espectro que sempre que aparece um projeto de lei para poder intensificar a punição para essas pessoas, quem é que sempre fica contra? Então, é o movimento Red Pill que está causando essa merda? Claramente não é. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios consegue fazer ligação, percebe que não é esse o problema. O problema que a gente tem no nosso país é a impunidade. Tá? As pessoas, elas cometem os crimes e não acontece absolutamente nada com elas. Elas ficam 1, 2, 3 anos na prisão, elas já ficam soltas, já recebe ali, bom comportamento, não sei o que, saidinha de Natal, o caralho. A pessoa sai, vai lá e comete mais um crime. Todo ano essa mesma merda. E sempre vem a esquerda com essas soluções estúpidas, com essas soluções completamente idiotas, que não fazem sentido prático nenhum na vida real. Outra coisa que essas pessoas elas sempre vêm dizer, que tem que dar educação. Porra, o cara, claramente, ele matou a menina pra poder comprar 6 pedras de crack, porque ele não recebeu educação. Ele não sabia que era errado matar uma pessoa pra comprar crack. Se tivesse um iluminado do Estado e tivesse chegado com um discurso virtuoso dele passado por essa pessoa, claramente não teria acontecido esse assassinato, né? Pelo amor de Deus, cara, não é possível que tenha alguém que realmente
olha um discurso desse e acha que isso tá certo de alguma forma, que acha que a educação estatal ela vai salvar, ela vai impedir que um assassino, ele vai impedir o assassino de matar alguém. Porque o assassino ele não sabe que ele tá fazendo uma coisa errada. O estuprador ele não sabe que ele tá fazendo uma merda. Ele não sabe, né? Se tivesse um Estado pra poder avisar pra ele, ele não teria feito uma merda dessa, né? Puta que pariu, cara. Não dá. Eu não consigo tolerar isso. E é sempre essa mesma merda, cara. As coisas acontecem, os crimes acontecem todos os dias, a esquerda defende com unhas e dentes todos esses vagabundos e sempre vem com uma solução merda. Sempre vem com uma solução de pedir por mais controle, de querer, de alguma forma, que o Estado possa controlar mais a sociedade. E o que isso vira o resultado real dessas coisas, né? É perseguição ao opositor. Você nunca vai ver esse tipo de lei idiota sendo utilizada realmente contra um criminoso de fato. E eu acho interessante que eles adoram falar que é o Red Pill que está causando isso, mas o funk, que adora falar sobre bater na mulher, sobre quebrar a mulher no meio, sobre colocar remédio na bebida da mulher para poder dopar e estuprar ela, ninguém acha que isso causa a violência. É só a porra lá do Red Pill, só o virgão na internet falando merda. Esse aí é um perigo pra sociedade. Mas o funk, falando um monte de merda, um jacarezinho pra amarrar a mãozinha dela, um taco de beisebol, porra, vai tomar no cu, cara. Todo dia isso, essa história não muda. A esquerda vai continuar defendendo que essas soluções abstratas que não resolvem porra nenhuma na vida real. E quando soluções de verdade para poder punir os criminosos, para poder fazer com que um assassino ele não saia de novo na rua, um assassino... Cara, não me venha com papo de ressocializar assassino, não me venha com papo de ressocializar estuprador. Uma coisa é você pegar um cara, um ladrão de galinha, um cara, ele roubou um supermercado, o cara, ele praticou um furto, tinha um telefone na mesa do baile, ele foi lá, roubou. Pô, esse cara ele tem que se fuder pra caralho também. Ele não tem que se fuder da mesma forma que um assassino tem que se fuder. Da mesma forma que um estuprador tem que se fuder. E enquanto a sociedade continuar aceitando essas ideias esdrúxulas, enquanto a gente continuar achando que é normal esse tipo de porra, que a gente vai resolver a sociedade criminalizando o discurso Red Pill, criminaliza essa porra aí, cara, não vai mudar merda nenhuma. Sabe o que vai acontecer? Os caras que ficam falando merda na internet vão ser presos e não vai acontecer nada. Vai continuar a mulher morrendo todo dia aí pela mesma porra de motivo. O cara vai continuar saindo da cadeia, matando mais gente, estuprando mais gente, e vocês não vão falar porra nenhuma. Tá, cara, eu não me alterei mais do que eu devia aqui, mas essa mensagem que eu queria passar aqui pra vocês hoje. Deixa nos comentários se você concorda, se você discorda. Só não me venha, por favor, falar de ressocializar estuprador, de ressocializar assassino. Isso aí não dá pra tolerar, não, cara. A gente pode ter discordâncias em algumas ideias, mas isso aí não tem como, não, cara. Se você vier com isso aí, vá tomar no seu cu. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal. É isso aí, valeu e falou.